Oi, espero que você esteja bem, né? Hoje a gente vai estudar aqui a passagem das mulheres que seguiam Jesus, né? Que está no capítulo 8 de Mateus, versículo 1 ao 3, né? Então vamos entender aqui. Aconteceu que depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. Esse depois disso é depois de Jesus ter jantado lá na casa do fariseu, que foi o estudo que a gente viu, né? O estudo anterior. Então fala aqui que Jesus ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, né? E iam com Jesus também os seus 12 discípulos. E no versículo 2 fala: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, né? Maria, chamada Madalena, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então aqui esse versículo fala, a passagem fala que Jesus ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus, e seguia Jesus, né? Ia junto com Jesus os 12 discípulos de Jesus e também algumas mulheres, né? Que tinham sido curadas por Jesus de alguns espíritos malignos e de algumas enfermidades. Uma delas era Maria, chamada Madalena, né, da qual saíram 7 demônios. A gente vai ver sobre essa passagem, que a gente vai estudar sobre isso. E também Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, a quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Né? Então aqui fala aqui de mulheres, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, também Joana, mulher de Cusa, que eu não sei quem é, tá? Quem fala aqui que ele é um procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então aqui fala, eu vou até sublinhar isso aqui como dúvida, porque eu preciso entender, eu quero que a gente entenda quem foram essas mulheres, né? Não sei se a Bíblia fala onde que elas começaram a seguir Jesus, né? A cura. Mas eu quero que a gente entenda, então eu vou deixar aqui como azulzinho, que é a cor que eu uso quando eu estou em dúvida com alguma coisa, só para eu não esquecer que aquilo é uma dúvida para poder pesquisar depois, tá bom? Então, né, o resumo aqui das mulheres que seguiam Jesus. Jesus, depois de ter jantado na casa do fariseu, a Bíblia fala que Jesus andava em cidade em cidade, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Quando Jesus ele inicia o ministério dele, é só o que a gente vê, né? Jesus fazendo isso, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, curando pessoas, expulsando demônios, realizando milagres, né? Era isso que Jesus fazia. E você aí reclamando, porque tá lendo na Bíblia há 1 hora, né? Tem vergonha na tua cara. Brincadeiras à parte aqui, gente, mas é sério, tá? É sério. Jesus e os discípulos aí a gente consegue ver nessa passagem, né, que Jesus ele fazia esse trabalho de pregar o evangelho, anunciar o evangelho do reino de Deus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E junto com ele também e os 12 discípulos, porque esses 12 discípulos abandonaram tudo para seguir Jesus. E a Bíblia fala também que também tinha algumas mulheres também que seguiam Jesus junto com os 12 discípulos. Né? E essas mulheres, elas foram mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Né? E elas eram Maria Madalena, né? De qual saíram 7 demônios. Né? Provavelmente ela foi curada de demônios, aí a gente não pegou essa passagem para estudar ainda. Joana, também mulher de Cusa, procurador de Herodes, não sei quem é, tá? Susana e muitas outras, a quais com seus bens, né, a Bíblia fala que essas mulheres, com os seus bens, elas ajudavam Jesus e ajudavam seus discípulos. Eu não sei exatamente com quais bens, por isso que eu deixei tudo em azulzinho aqui, porque isso aqui é algo que a gente precisa estudar, tá? Basicamente é isso que fala essa passagem das mulheres que seguiam Jesus, que lindo, né? Mulheres que deixaram tudo, né, após serem curadas, né, de enfermidades, após serem curadas de demônios, seguiram Jesus e estavam servindo, né, os discípulos e servindo Jesus com seus próprios bens, né? Isso aqui é uma coisa que na Bíblia a gente não vê muita coisa assim de mulher, né, que o pessoal fala bastante, mas o que a gente consegue ver, né, que Jesus também tinha seguidores que eram mulheres, né? E aqui a Bíblia deixa claro que essas eram algumas mulheres, né, que seguiam Jesus junto com ele lá, quando ele ia pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, tá? Uma coisa que eu quero deixar aqui
é que os discípulos, eles abandonaram tudo. Essas mulheres, elas abandonaram tudo para estar ao lado de Jesus, servindo, ajudando Jesus na obra, né? Porque a gente vai ver mais na frente que Jesus, ele envia esses 12 discípulos para fazer a mesma coisa que ele faz, ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então, a gente precisa entender que a vida que a gente tem hoje, ela nem se compara à vida dos discípulos que abandonaram tudo para seguir a Deus, para fazer a obra, tá? E eles não cobravam não, tá, gente? Eles não cobravam não. Porque Jesus, a gente vai ver também que Jesus, ele fala, Jesus dá autoridade aos 12 discípulos dele. E Jesus fala, vocês vão, né? Recebam autoridade, vocês vão curar qualquer tipo de enfermidade, vocês vão expulsar demônios, mas vocês não vão cobrar, porque o que eu estou dando de graça a vocês, vocês vão dar de graça. Isso aí é uma coisa que, se a gente parar para ver hoje em dia, tá muito complicado, mas eu também não quero entrar nisso aqui. O que eu quero colocar na nossa mente é que a gente precisa entender que a gente precisa fazer mais para o reino. Olha o que esses discípulos fizeram, eles abandonaram tudo por Jesus. O que é que a gente tem abandonado por Jesus? A Bíblia fala que a gente precisa priorizar o reino de Deus e muitas das vezes a gente se pega pelos espinhos, né, que são as riquezas do mundo, que são os afazeres, e a gente acaba deixando que esses espinhos sufoquem a palavra no nosso coração e na nossa mente. A gente não pode deixar que isso aconteça, tá? Vamos lembrar de priorizar sim o reino de Deus. E é isso, tá? Deus abençoe você. E o próximo estudo que a gente vai estudar não vai ser sobre essa parábola do semeador ainda, tá? Porque a gente ainda não vai ver parábolas ainda. Eu quero deixar a parábola um pouco mais no final, que precisa que a gente amadureça um pouco ainda para conseguir estudar as parábolas. Mas a gente vai agora, né, no próximo estudo, ver a passagem de Jesus quando ele acalma uma tempestade, tá? E isso, Deus abençoe e até o próximo estudo.